disse, então é novidade pra gente, é novidade pra mim. A gente precisa saber se está tudo indo bem. Nós vamos cantar o cântico Eu Pequei e Merecia Morrer. Esse cântico que vocês vão ver, né? Infelizmente vão ver ao contrário, mas aí eu vou cantar e vocês aprendem. Eu pequei e merecia morrer, eu sei, mas Jesus no meu lugar já morreu na cruz, morrendo ali. Jesus levou meu pecado no meu lugar, foi ele ali castigado, creio sim, que o meu Jesus já morreu por mim, salvo estou, e andando vou com Jesus na luz. Beatriz! Tudo bem, Beatriz? Deus abençoe. Você está inclusa na nossa história missionária do Samuelito. Assista o primeiro capítulo no nosso canal do YouTube, que nós estamos falando sobre você lá. Porque eu tenho um presente, um regalo que você me deu quando estudamos juntos, lá no Instituto da América Latina, da APEC. Então, vamos cantar de novo esse mesmo cântico. Para quem não conhece, é bom. Vamos lá. Eu pequei e merecia morrer, eu sei, mas Jesus no meu lugar já morreu na cruz, morrendo ali. Jesus levou meu pecado no meu lugar, foi ele ali castigado, creio sim, que o meu Jesus já morreu por mim, salvo estou, e andando vou com Jesus na luz. Eu pequei e merecia morrer, eu sei, mas Jesus no meu lugar já morreu na cruz. Que bom a gente ter essa certeza, saber que o Senhor Jesus Cristo já levou o meu castigo na cruz. Eu já decidi, eu já recebi o Senhor Jesus como meu Salvador e eu já não há para mim, a Bíblia diz, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Então, é sobre isso que nós vamos falar, porque muitas crianças, muitos meninos e meninas não sabem, não conhecem o caminho para Deus, não conhecem o caminho para o céu. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos dar uma introdução a eu digo que a disciplina mais importante do curso que nós vamos dar é a disciplina que fala da evangelização das crianças. Porque, como eu sempre digo, não adianta você ensinar princípios, conduta cristã, valores, mas você não levar a criança a Cristo. A criança primeiro precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo para poder ela ter, morando nela, o Espírito Santo de Deus, que vai dar forças para ela não pecar. Então, nós precisamos nos entregar mesmo a Deus, querendo aprender e realmente praticar, colocar em prática a verdadeira mensagem, a mensagem da salvação, porque esta sim é que vai transformar a vida de qualquer ser humano, e especialmente nós estamos falando das crianças. E eu sempre falo essa frase, que a palavra de Deus não é para informação, a palavra de Deus é para transformação. Então, para você ver uma criança transformada, é necessário que ela receba o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É necessário que ela entenda qual é a condição dela diante de Deus, que ela é pecadora e que Deus é santo, que ela não pode se aproximar de Deus por conta da santidade de Deus e o seu pecado, o pecado da criança. Eu e você pecamos.
O nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. A palavra de Deus diz lá em Isaías 59, 2. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus deu o seu único filho, Jesus, para morrer no meu e no seu lugar. E assim, trazendo a reconciliação. E essa palavra a gente não usa com as crianças, mas eu estou falando com adultos, posso usar. Mas trazendo assim, né? A aliança, foi feita uma aliança. Então, por conta dessa segunda aliança que Deus fez, nós vivemos pela graça e somos justificados através do Senhor Jesus Cristo. Mas para isso, a criança precisa ser ensinada. Ela precisa conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu e você já conhecemos a verdade, mas as nossas crianças não conhecem. A maioria das crianças não conhecem, porque nós temos muitos pregadores e pregadoras, mas para adultos, para crianças, são poucos os pastores e pastoras, missionários e missionárias de crianças. Então, elas precisam chegar ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade é Jesus Cristo, que nos liberta através do sangue dele derramado na cruz. Então, nós já cantamos, nós poderíamos cantar mais, mas a Gabriela está com um problema de internet lá na casa dela e não vai poder entrar fazendo a parte de cânticos. Então, a gente já vai começar falando sobre realmente o assunto que é muito interessante para nós nesse momento e para todo sempre, porque é o que vai levar vidas para a eternidade. Eu vou falar para vocês de uma menina. Eu conheço uma menina que hoje ela não é mais uma menina, ela é adulta, mas quando ela era uma criança, ela teve todas as oportunidades de ser evangelizada e não foi. E ela poderia, como já fez, perguntar várias vezes: por que eles não me contaram? Quem são eles? O que eles não contaram para ela? Eu vou ler aqui a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 10, e os versículos 13 e 14. Diz assim, Romanos 10, 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como vão invocar naquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Como vão invocar se eles não têm em quem crer? E como crerão naquele de quem não ouviram? Como é que eu vou crer em alguém que eu não ouvi falar sobre ele? Não tem como crer. Então, o final do versículo 14 diz: e como ouvirão se não há quem pregue? Mas eu acho interessante esse versículo, porque ele diz assim: como crerão naquele de quem não ouviram? Então eu faço uma pergunta a você: será que passa crianças pela sua vida e você não prega? Você tem a oportunidade muitas vezes de conviver com crianças, parentes seus, ou crianças com quem você trabalha no seu dia a dia, e você não pregou a mensagem da salvação, não deu oportunidade àquela criança de receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Pois é isso que eu vou falar agora, contar a história dessa menina, que ela sempre ficou com essa interrogação. Ela já se converteu adulta e ela sempre perguntava assim a Deus: por que
que eles não me contaram? Era uma menina simples, estudava em escola estadual, escola pública, e ela tinha muitos amigos e amigas cristãs que realmente conheciam e tinham o Senhor Jesus como seu Salvador. Mas aqueles amigos, aqueles coleguinhas, nunca levaram essa menina a conhecer o verdadeiro Salvador, o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. E essa menina podia ter tido uma vida diferente. A trajetória da sua vida poderia ter sido bem diferente. Ela podia, como ela era sempre muito envolvida nas atividades escolares, bem envolvida em grêmio estudantil e tudo, no início da sua adolescência já, ela era líder. Então, ela poderia ter se convertido bem jovem, quase criança, uma pré-adolescente, e ter tido muitos anos de vida para servir a Deus. Mas ela só se converteu depois dos 30 anos. E ela ficou sempre perguntando a Deus, por que eles não me contaram? Por que eles não pregaram para mim a verdade? Então, que isso não aconteça comigo e com você. Que crianças que a gente conhece, crianças com quem a gente convive, um dia possam dizer, na verdade não devam dizer, por que ela não me contou? Por que não me falaram a verdade? Por que não me levaram ao Senhor Jesus Cristo? Então, aquela menina, ela teve muitos desafios na vida. Ela enfrentou muitas dificuldades, porque os coleguinhas com quem ela conviveu anos, estudando ano após ano, e ninguém falou de Jesus para ela. Eles guardaram o segredo com eles. Eles não queriam dividir o presente da salvação com ela. Mas a Bíblia diz que o que de graça recebeste, de graça dai. Não sei porquê. Não sei. Ela não sabe até hoje o porquê. A gente não sabe. Mas essa menina, essa aqui, ó. Essa menina sou eu. Eu tinha amigos adolescentes, quase crianças como eu. E eu nunca ouvi da parte deles falar do Senhor Jesus Cristo. Eles estão inseridos nesse contexto do versículo 14 do capítulo 10 de Romanos, que diz: e como crerão naquele de quem não ouviram? Então eu tive contato com pessoas que podiam ter me levado ao Salvador, mas essas pessoas, não sei por que motivo, não fizeram isso. E eu perdi muitos anos da minha vida podendo glorificar a Deus e também trabalhar, fazendo a obra para o Senhor Jesus Cristo. Então tem coisas que a gente não entende, mas pensando nisso, eu me preocupo muito com o trabalho infantil, mas o trabalho certo, o trabalho sério, o trabalho zeloso, fazendo com toda dedicação e levando em todas as aulas a mensagem da salvação, seja através do cântico, seja através do versículo e especialmente dentro das histórias bíblicas, porque eu vou falar de novo a mesma frase que eu já falei em outros vídeos e já falei hoje. A palavra de Deus não é para informação, a palavra de Deus é para transformação, e só há transformação na vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um adulto, quando ele realmente reconhece que é um pecador e que está separado de Deus para sempre, e que só através do sangue de Jesus é que ele pode se aproximar de Deus, se tornar justo, ser justificado, ser
limpo, purificado dos seus pecados e ter acesso um dia a Deus. Mas a salvação, ela é automática, ela é imediata. A partir do momento que alguém reconhece que é pecador, entrega a sua vida ao Senhor Jesus, um menino ou uma menina, tem um cântico que eu gosto muito que diz assim: olá, pastor Emanuel, muito prazer estar com o senhor aí. Me abençoe daí, pastor Emanuel. Então, é muito bom quando a gente vê uma criança verdadeiramente, quando ela entende, compreende a mensagem da salvação, reconhece a sua condição de pecador, porque nós vamos ver daqui a pouco como é que a gente pode aplicar essa mensagem da salvação de maneira eficaz, para que a criança realmente entenda e que ela possa, através do Espírito Santo de Deus, que é o nosso professor, porque não precisa de idade para o Espírito Santo de Deus agir. Ele é o poder de Deus para convencer qualquer alma, qualquer ser humano. Ele convence do juízo e do pecado. Então, o Espírito Santo de Deus é quem nos convence, é quem me convenceu já adulta. Infelizmente, eu não me converti, como já contei a minha história, não me converti quando criança, me converti adulta. Mas o mesmo Espírito Santo de Deus, que se eu tivesse sido orientada, tivesse sido evangelizada, bastava João 3,16. Bastava alguém ter dito para mim, ter me ensinado, ter me mostrado na palavra de Deus. Eu digo que João 3,16 é o coração da Bíblia. Então, se alguém tivesse me ensinado, tivesse me orientado, eu ainda criança ou pré-adolescente ou adolescente, tivesse me ensinado, tivesse me dado a oportunidade de receber o presente da salvação, eu teria tido mais tempo para servir a Deus. Eu teria tido tempo mais para glorificar a Deus. Eu teria acertado mais na minha vida. Então, falar disso até me emociona. Por isso, nós precisamos estar firmes em Cristo e buscar as crianças para o Senhor Jesus Cristo. Levemos, pois, o Evangelho. O Evangelho é a mensagem central da Bíblia. Não há como a gente trabalhar com a criança ou com qualquer outro ser humano, dando a palavra de Deus apenas como uma informação, contando histórias, contando fatos, eventos, e não dando a ela a oportunidade de saber a sua situação diante de Deus, por sua situação diante de Deus, porque a gente já vê em Gênesis, desde Gênesis, já está lá, o Deus, no capítulo 1, criou tudo para mim e para você. Deus criou os céus, a terra e tudo que existe na natureza, criou o universo. Deus me ama, Deus ama as crianças e Deus quer salvá-las. Mas Deus quer você como agente da palavra de Deus. Não agente secreto como os meus colegas de escola foram. Um agente secreto, um 007, mas que nós sejamos crentes fiéis à palavra de Deus e cumpramos o ide e pregai o evangelho a toda criatura, é uma ordem. Vamos pregar o evangelho às crianças. Gente, as gerações se perdem muito rápido. É muito rápido que as crianças crescem. Elas precisam receber o Senhor Jesus Cristo para que, quando elas chegarem na adolescência, elas não deixem a igreja, escandalize o evangelho, porque quem está lá fora não sabe quem é joio, quem é trigo, não sabe quem é convertido. Mas cabe a mim e a você pegar
a verdadeira salvação. Dizer para as crianças que Deus, ele é santo. Ele criou você, ele me criou, mas ele é santo. E a santidade de Deus não permite o pecado se aproximar dele. Então, se as nossas crianças não se converterem, elas não vão poder se aproximar de Deus. Nunca, jamais. Para elas estará destinado o inferno. Isso é muito sério. Precisamos dizer para a criança que a condição dela é uma condição de pecadora. Porque em Gênesis, no capítulo 2, o primeiro homem e a primeira mulher pecaram. Eles foram destituídos da glória de Deus, foram expulsos do jardim do Éden. Ali foi o castigo do pecado. Então, Deus não se aproxima do pecado. Ele ama o pecador, mas ele não suporta o pecado. Então, as crianças precisam saber que elas estão separadas de Deus. E, gente, tem muitas crianças, eu falei já numa outra live, tem muita criança dentro de casa, casas de cristãos, perdidas espiritualmente. Elas são frequentadoras da igreja, mas ainda não se tornaram filhos de Deus, porque a palavra de Deus é bem clara. Em João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, ninguém nasce filho de Deus, nasce criatura, mas as crianças não estão sabendo disso. Nós precisamos anunciar, nós precisamos levar a mensagem da salvação a elas. Elas precisam saber que Deus, lá em Gênesis, no começo de tudo, Deus já criou o homem e a mulher. Eles pecaram. Em seguida, Jesus Cristo, no capítulo 3 e versículo 15 de Gênesis, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, prometeu um Salvador. E esse Salvador já veio. O Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ele já veio, ele já pagou o preço do meu e do seu pecado, morrendo naquela cruz. Ele morreu voluntariamente, ele decidiu morrer por mim e por você. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, a Bíblia diz em 1 João 1,7b. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, a criança precisa saber que desde Gênesis, Deus já havia prometido, lá no capítulo 3, um Salvador. E que ela tem a chance, a oportunidade de ser livre dos seus pecados, ter todos os seus pecados perdoados e um dia, quando morrer, poder morar no céu com Deus para sempre. Essa é a mensagem da salvação. E é tão simples porque o evangelho é simples. Deus fez tudo simples. Não tem nada de difícil de entender. É fácil compreender. Deus criou você, Deus me criou, Deus é santo, puro, perfeito. Deus não permite que o pecado se aproxime dele e ele mora no céu. E no céu não vai entrar pecado. Mas Deus quer que as crianças entrem no céu. Mas elas precisam saber que a sua condição é de pecador, separado de Deus para sempre, mas que há uma solução, a solução já providenciada. Dê a ela o presente da salvação, dê a ela aquilo que Jesus Cristo já deu a você. Não perca tempo só ficando com as crianças numa sala de aula, sem dar a elas a oportunidade de receber o presente da salvação e ter a certeza de que um dia vai poder morar no céu. E eu vou dar uma outra boa notícia a vocês. Tudo que eu falei eu sei que não é novidade, mas eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a parábola do semeador. O semeador.
O Senhor Jesus Cristo, certa vez, contou a parábola do semeador. E eu não vou contar a parábola, mas eu vou fazer alusão a essa parábola, mostrando para vocês, naquilo que eu creio, a convicção que eu tenho, de que o solo mais fértil daquela parábola, o que deu a 100, a 60 e a 30 por um, é o coração de um menino e de uma menina. Quando você planta a semente da palavra de Deus, instruindo elas, mostrando a elas que elas precisam reconhecer o Senhor Jesus como seu Salvador. Elas são simples, são humildes na sua maioria, porque nem todas são, infelizmente. E é o coração mais fértil, é o terreno mais fértil, é o coração da criança. Vamos aproveitar enquanto elas são crianças e ganhá-las para o Senhor Jesus Cristo. É um privilégio você ser professor evangelista de criança, você ser missionário de crianças, você ser pastor de crianças, porque é uma ordem. O Senhor Jesus diz lá em Mateus 18:14, ele diz assim, olhe, preste bem atenção. Ele diz: assim, pois, não é da vontade de Deus que se perca um só destes pequeninos. Você quer fazer a vontade de Deus? Você quer fazer a vontade de Deus na obra do Senhor? Então, pregue para as crianças. Mesmo que você diga assim: eu não tenho chamado para este ministério. Eu não sei trabalhar com crianças. Mas Deus vai lhe capacitar. Deus vai honrar a sua disposição. Deus vai lhe usar. É maravilhoso servir ao Senhor na seara dos pequeninos. Eu vou completar 21 anos que eu estou nesse trabalho com as crianças. E eu gostaria de ter mais de uma vida para fazer isso. Porque eu não fui salva enquanto criança, nem enquanto adolescente. Já fui salva adulta. Mas eu gostaria de ter sido salva criança, porque eu teria feito muita coisa para o meu Deus. Mas louvado seja Deus, que eu estou aqui falando com vocês, estou incentivando para que a gente possa multiplicar e correr atrás e fazer o ID do Senhor Jesus Cristo, especialmente com as crianças, porque elas precisam de salvação. Elas estão perdidas na sua casa, perdidas muitas vezes nas igrejas, perdidas nas escolas, perdidas na rua. E o secularismo, o materialismo está sufocando elas, está levando toda uma bagagem para a mente delas que ainda está livre, para que eu e você possamos chegar primeiro com a palavra e ganhar o coração dela, a vida dela para o Senhor Jesus. Eu vou mostrar alguns métodos que a gente pode utilizar para fazer o evangelismo com as crianças. Se você que está aí me ouvindo, você é pai, é mãe, ou vai ouvir depois, nunca pense assim: a minha filha, o meu filho é muito pequeno para ser um pecador. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Olha essa figura aqui, uma criança pequena, mais ou menos parece ser um pré-escolar e uma pré-escolar, e eles estão brigando. Por que eles fazem isso? Alguém ensinou eles brigarem? Não. Eles já nascem com uma natureza pecaminosa, mas eles não sabem disso. Precisa que eu e você vá anunciar a verdade para eles, adverti-los, orientá-los e dizer que eles já nascem pecadores, com vontade de fazer o que é ruim, com vontade de fazer o que é mal. E eles
automaticamente. É muito difícil. Eu tenho muitas experiências ao longo da minha vida, desses 21 anos, trabalhando com crianças, trabalhando em escola pública, levando a palavra de Deus às crianças, e em escola particular também. E poucas crianças, elas não têm humildade para entender essa verdade. A criança, ela é humilde. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que quem não se fizer como uma criança não entrará no reino do céu. Ele estava se referindo à humildade, porque a criança, tanto ela é verdadeira, e outra coisa, quando uma criança se converte, ela se torna um missionário automaticamente. Veja como é frutífero este trabalho, porque além de você ter um campo, uma terra pronta, preparada para frutificar, para florescer, para germinar, que é o coração de uma criança. Além disso, quando você ganha ela para Jesus, ela automaticamente ela sai ganhando demais pessoas, especialmente sua família. Mas o nosso alvo mesmo é a criança, porque quando a gente ganha uma criança para Jesus, ela tem a vida inteira para servir a Deus. Isso é maravilhoso, é muito gratificante. Parece que a gente não envelhece, parece que a gente trabalhando com criança, a gente é criança todo o tempo, porque é um vigor que vem de Deus, é uma alegria que vem de Deus, é uma criança que brota de dentro de você, que vem de Deus, porque esse amor de Deus que já foi derramado em nossos corações, quando a gente trabalha com a criança, esse amor, ele é multiplicado, é uma coisa inexplicável, porque quando a gente vê uma criança recebendo o Senhor Jesus Cristo, eu já tive a oportunidade de ver criança recebendo o Senhor Jesus Cristo chorando, dizendo: eu sou pecadora, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu quero receber Jesus como meu Salvador, eu quero um dia poder morar no céu com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então nós precisamos anunciar a mensagem da salvação às crianças, não simplesmente contar uma história bíblica como essa aqui que eu acho maravilhosa, a história do Bartimeu. Tô vendo gente aí de Manaus, Dávila foi minha aluna, hoje é adulta, foi minha aluna criança, bem criança. Oi, Dávila, saudades também, eu vi sua mensagem aí. Olha, nós mostramos para as crianças com gravuras, contamos as histórias bíblicas, mas dentro da história bíblica a gente tem uma maneira de aplicar a mensagem da salvação. Como eu também acho que toda mensagem da palavra de Deus, dentro dela, deve ter a mensagem da salvação, porque como eu já falei, a mensagem da salvação é a verdade central da Bíblia, a verdade central da palavra de Deus. Tiala, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Então, você vai aprender, no curso que nós vamos dar, você vai aprender colocar no devido lugar, onde achar, nós vamos mostrar o lugar que seja mais apropriado para você aplicar a mensagem da salvação e não simplesmente contar uma história dando informação, porque você precisa no final da sua aula fazer o apelo. Você precisa deixar a criança à vontade para que ela tenha a oportunidade de receber o Senhor Jesus Cristo. Você precisa dar a ela a chance, a oportunidade. Mas se você não pregar a mensagem da salvação, como é que você vai saber se ela entendeu? Mas ela não entendeu, porque ninguém pregou para ela a mensagem da salvação. Ela ouviu a história, ela cantou, ela ouviu um versículo, mas não foi mostrado a ela, dentro daquele versículo, a mensagem da salvação. Não foi explicado. Ela não sabe a condição dela diante de Deus, ela está separada de Deus. Segunda Tito 2,13 diz: aguardando a bendita esperança. Nós estamos aguardando a bendita esperança, que é o Senhor Jesus Cristo, vindo nos ares para buscar a sua igreja. Jesus Cristo vai vir me buscar.
E as crianças que passaram pela minha vida, elas vão ficar, elas vão para o inferno e viver lá para sempre, porque eu não preguei para elas a verdade central da Bíblia, eu não preguei para elas a mensagem da salvação e eu não dei a ela a oportunidade de receber o presente da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos mostrar durante todo o curso que nós vamos trabalhar os versículos já explicando dentro do momento que a gente está fazendo a memorização do versículo, explicando o que a mensagem daquele versículo está dizendo, qual é a mensagem que ele está transmitindo, e nós utilizamos muito os versículos com a mensagem da salvação, como por exemplo 1 Coríntios 15, 3 e 4, que diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele voltou a viver. Jesus Cristo está vivo. As crianças precisam saber que elas têm essa esperança. Elas sabem que dentro delas há algo ruim, algo mal, porque a Bíblia diz que em nós não habita bem algum. A criança sabe que ela tem um vazio que precisa ser preenchido, mas ela precisa ser ensinada. E só há um meio, é através da palavra de Deus, a palavra da verdade, a bússola que conduz ao céu. A palavra de Deus é o mapa para o céu. Olha a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, é assim que eu falo para as crianças. Quando eu abro a Bíblia, Deus fala comigo. É a boca de Deus falando comigo. Então a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a carta de Deus para mim e para você e para todo aquele que tiver oportunidade de ouvir. Então, se você tem oportunidade de falar, não desperdice. Pode ser a última vez que aquela criança vai estar diante de você. Pode ser a última vez. Messias está dizendo que mostra o cartaz, que ele ficou de ponta cabeça. Eu não sei porque está ficando de ponta cabeça. Qual é o cartaz? Pode dizer que eu vou mostrar. Então a Bíblia, a mensagem da salvação é muito simples. É muito simples. Deus é santo, ele é o criador de todas as coisas, ele é santo, mora no céu. O céu é a casa de Deus. O céu é a casa de Deus. Eu vou usar esse livrinho aqui, o livro brilhante, para falar sobre Deus. O céu é a casa de Deus. Deus fez o céu também. E o céu é uma cidade, ela existe. Está lá em Apocalipse, no capítulo 21. E diz que no céu, as ruas e outras coisas, como a praça que fica no meio da cidade, é de ouro tão transparente, que parece ser de vidro. Eu não estou entendendo. O último que eu mostrei, o último cartaz, desculpe, eu estou distraída aqui, querendo a cerca. O que é? Eu não estou entendendo. Desculpe. O último que você mostrou, não lembro qual foi o último que eu mostrei. Não lembro. É uma gravura do quê? Messias, por favor. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui, ó. Depois eu volto pro livro. O livro brilhante. Ele é brilhante porque ele conta a história mais brilhante e verdadeira deste mundo. Olha, essa aqui é uma história que nós, durante o curso, nós vamos ter a oportunidade de falar dela para vocês. Ela é uma história para ser usada em flanelógrafo e é uma história moral.
Mas mesmo sendo uma história moral, quando a gente vai contar a história moral, não vou mostrar todas as gravuras para vocês, senão vai perder a graça. Mesmo sendo uma história moral, quando a gente vai mostrar uma história, contar uma história moral, dentro da história moral a gente faz uma ligação bem contextualizada com a mensagem da salvação. Tudo isso para dar oportunidade da criança conhecer a verdade e ser liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As crianças precisam de libertação. Estão dizendo que foi o versículo bíblico. Ah, eu acho que é o versículo, foi esse aqui que eu mostrei, ao contrário. O versículo da Bíblia. Bom, João 3,16. Ele aparece ao contrário, porque na verdade as letras, normalmente as letras, eu não sei para vocês como é que está aparecendo, mas normalmente as letras, elas aparecem ao contrário. E eu não sei regular a câmera. Depois eu vou fazer isso. E quando essa live ela vai ficar salva, ela vai para o canal do YouTube da nossa igreja, eu creio, né, Pastor Emanuel? E também para o canal do YouTube da Missionária Marinalva. Então, a gente, quando vai para a edição, o irmão André Brito, louvado seja Deus pela vida dele, tão disponível, fazendo a obra, nos ajudando sempre, a toda a igreja, que Deus o abençoe poderosamente. Lá, ele consegue modificar e fica correta as letras, porque eu realmente não sei mexer aqui. Deus me deu essa tarefa, é uma tarefa nova, trabalhar online. Esse é o meu ministério, eu já entendi já há muito tempo, bem antes dessa pandemia, e nós vamos trabalhar online e eu preciso aprender muita coisa. Peço a vocês que orem por mim, porque eu não sou muito boa nesse negócio de tecnologia. Mas Deus vai me capacitar, eu creio, porque Ele quer que as pessoas aprendam a maneira correta de trabalhar com as crianças, e eu sei que Ele quer me usar. Ele quer me usar. Pastor Emanuel está dizendo que vem já aqui regular. Ô, Pastor Emanuel, vou lhe aguardar, venha, seja bem-vindo, Deus abençoe. Então eu vou continuar falando aqui, eu vou fazer um resumo do livro Brilhante. Aqui na página azul, a gente fala sobre Deus, o Criador de todas as coisas. Deus criou você, me criou, criou o universo. Oh, Deus criou a lua para iluminar a noite, isso a gente fala para as crianças. O sol para iluminar o dia. E Deus, Ele criou também o céu. Como eu já falei, que a casa dele, a morada dele é uma cidade que já existe, ela é verdadeira. As crianças às vezes pensam que a gente está falando de um céu que não existe, mas o céu existe, ele já está lá. E o Senhor Jesus Cristo disse: eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, aqui na página azul a gente fala sobre Deus como Criador, Deus que ama você e me ama. Está lá em Jeremias 31:3, eu mostro na Bíblia para criança. É bom sempre você utilizar a Bíblia, abrir a Bíblia no versículo, ler para que a criança entenda que o que você está falando não é de você mesmo, você está falando do que está na Bíblia, na palavra de Deus. Então, Jeremias 31:3 diz que Deus ama você com amor eterno. Está marcado aqui na minha Bíblia. Jeremias 31:3 diz: com amor eterno eu te amei. As crianças estão sem esperança. As crianças, muitas estão se suicidando. As crianças estão gastando o seu tempo, como eu já falei, no secularismo, especialmente na internet, aprendendo coisas que não prestam, como por exemplo uma brincadeira que tem aí, que dá uma rasteira. Já parece que morreu crianças dessa forma, porque elas estão desocupadas, a mente desocupada. Os pais estão trabalhando demais, não tem tempo
de orientar seus filhos, mas eu e você, que Deus já nos capacitou e já nos chamou para esta obra. Vamos, 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 firmes em Cristo, levar a mensagem da salvação a toda criança que nós pudermos alcançar, para a glória de Deus e para a salvação delas. Então, o livro brilhante, aqui ele vai falar tudo sobre o céu. E depois vai mostrar para a criança que Deus, sendo o criador de todas as coisas e morando no céu, que também é um lugar santo, no céu não vai entrar pecado. E pecado é tudo que nós fazemos que não agrada a Deus, é toda desobediência. E toda criança desobedece aos pais, aos professores. E a criança, ela automaticamente, ela reconhece que ela realmente é pecadora. E ela vai saber que ela é pecadora, você vai dizer que ela pecou porque ela já nasceu pecadora, porque ela é descendente de Adão e Eva. Como você vai usar a linguagem certa, não usa a palavra descendente, porque descendente é uma palavra para adulto, a gente já tem que mastigar a mensagem. As aulas que a gente vai dar para a criança, a gente precisa mastigar, traduzir as palavras, não fugir de jeito nenhum do contexto, mas já dar a palavra, a mensagem, o conteúdo, o que for necessário, o contexto, para que a criança ela compreenda na linguagem dela. Então a criança precisa entender que é como se Adão e Eva fossem os primeiros pais dela. E meus também, e seus também. Ela precisa saber que ela é pecadora, porque ela já nasceu com uma natureza pecaminosa, com vontade de fazer o que é ruim, com vontade de fazer o que é mal. E o castigo do pecado é ficar separado de Deus para sempre. Eu vou resumir aqui, porque senão não vai dar tempo de falar tudo. Mas Deus, ele trouxe uma solução. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, Deus, assim que Adão e Eva pecaram, Deus já prometeu um Salvador. E Deus mandou o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E você vai mostrar lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4, parte B, do versículo 3. E vai mostrar para a criança que o Senhor Jesus Cristo derramou todo o sangue dele na cruz. E só através do sangue de Jesus é que nós podemos ter todos os nossos pecados perdoados. Eu e você. Eu sempre gosto de dizer para a criança, eu e você, para ela entender de uma maneira bem pessoal e ela receber como sendo só para ela aquela mensagem. Então aqui você vai fazer o apelo e nós vamos ensinar isso depois. E na página brilhante nós vamos falar para a criança que essa página brilha porque o Senhor Jesus Cristo, ele é a luz do mundo. E ele diz em João 8,12, eu vou ler aqui na Bíblia para vocês. O Senhor Jesus Cristo diz em João 8,12, falou-lhe, pois, Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Jesus Cristo é a luz do mundo, representada aqui por esta página brilhante que ilumina, olha aí, ó, tá iluminando aí onde você está. Jesus Cristo é a luz do mundo. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo está para voltar. As crianças precisam estar preparadas. E no curso nós vamos ensinar tudo que você vai falar aqui nessa página para poder ela estar preparada, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo, quando virá buscar todos aqueles que nele creram. Todo menino, toda menina que recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador vai poder morar no céu para sempre com Deus. Não é maravilhoso? Então, deixa eu ver o que eu tenho mais para mostrar aqui a vocês. A história moral que eu falei, nós temos outras coisas para falar sobre evangelismo. Nós estamos apresentando só algumas coisas. Hoje é uma aula introdutória
para o curso que nós vamos dar. Então, esse dado, ele é um dos instrumentos, recurso ou ferramenta que pode ser usado para apresentar a mensagem da salvação à criança. Veja, é muito importante que você apresente a mensagem da salvação. A Bíblia é o manual. A Bíblia é a maior e a principal ferramenta para você ensinar as crianças. Não pense que porque é criança você não vai utilizar a Bíblia. Errado. Principalmente com a criança é que você tem que usar a Bíblia. E principalmente com a criança é que você tem que estudar mais, se preparar mais. Porque se você ensinar errado, você ensinou errado a uma vida inteira. Uma criança tem a vida inteira para viver o que ela aprendeu, certo ou errado. Então a responsabilidade é muito grande. Tudo tem que estar aqui dentro. Se eu sou professor, se eu sou missionário, se eu sou pastor de crianças, a minha obrigação é conhecer a palavra da verdade. Se você for professor de se você for um professor de uma disciplina secular, você vai despreparado para a sala de aula? Não vai. Não vai. Você precisa estudar, se preparar, ver os detalhes. E a Bíblia é a palavra de Deus. Se você ensina geografia, matemática, português, as crianças vão aprender e vão utilizar esse ensino só aqui na terra. Mas a palavra de Deus é poder para a salvação. Então, quando uma criança aprende a palavra de Deus, ela vai levar no seu coração o ensino da palavra de Deus para toda a sua vida. E a Bíblia diz no Salmo 119, 105, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Lâmpada para os pés é a palavra e luz para o caminho. Então a gente tem que pensar, eu fico imaginando luz para o caminho como se tivesse uma lâmpada na ponta de um pé, na ponta do outro, iluminando o caminho assim no meio das trevas. Porque dias maus virão na vida das crianças que passam por sua vida, que já passaram pela minha vida, que passam. Então a gente precisa ensinar essas crianças a verdade. Doutrina bíblica é para criança, é para jovem, é para adolescente, é para adulto. Mas a minha preocupação, como que eu mais aprendi Bíblia, se você perguntar? Estudando para dar aula para crianças. Porque eu sei da minha responsabilidade. A minha responsabilidade não é simplesmente como pastor da minha igreja. Também ele é autoridade espiritual sobre a minha vida. Mas a minha maior responsabilidade é com Deus. E Deus está me filmando o tempo inteiro. Eu gostaria de saber, por acaso, se você é de onde, não sei. Pergunte que eu respondo. Então, nós precisamos conhecer bem aquilo que nós ensinamos. Se a palavra de Deus ela é a bússola, ela dá o norte para a vida de qualquer um. Ela é quem norteia a vida de qualquer um. Então é necessário que eu que ensino, você que ensina, e eu falo novamente, principalmente crianças, porque se for um adulto, ele ainda tem o discernimento de pesquisar, se ele ouviu alguma heresia, ele assim atentou para alguma heresia. Ele vai pesquisar, ele vai analisar e ele vai descobrir a verdade. Mas a criança, ela tem o professor como autoridade máxima na sala de aula e tudo que você falar, ela vai acreditar. E você vai prestar contas a Deus. E por favor, em nome de Jesus, eu faço um apelo a todos que estão ouvindo. Não negligencie a tão grande salvação. A palavra de Deus diz: como escaparemos nós
se negligenciarmos tão grande salvação. Então, eu vou dar um conselho para você. Me perdoe, me desculpe. Mas se você vai para a sala de aula da sua igreja no domingo de manhã ou no domingo à noite para o culto infantil e vai apenas segurar aquelas crianças para que elas não atrapalhem o culto dos adultos e você nem Bíblia leva, por favor, não faça isso. Prepare-se. Prepare-se. É para Deus que você está fazendo, não é para homens. Colossenses 3:23, eu gosto muito desse versículo. Diz, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, não como para homens, mas como para Deus. Então, nós não podemos negligenciar tão grande salvação e esquecer de aplicar todas as vezes, em todas as nossas aulas, a mensagem da salvação. E alertar para as crianças que Jesus está voltando. As crianças nem sequer receberam Jesus, como é que elas estão esperando o Senhor Jesus Cristo? Eu estou vendo aqui uma mensagem, não posso deixar de falar, Solange Melo. Graças a Deus eu tive a oportunidade de evangelizar seus 2 filhos, né, Solange? A Samara e o Michael. Oi, minha irmã, saudades. Manda beijo para os amazonenses. Beijos! Beijos para os amazonenses. Foram tanto tempo ali, 7 anos com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Aí estão os frutos para a glória de Deus. Então, gente, vamos trabalhar com as crianças. Uma coisa que eu penso muito assim. Às vezes, você pode pensar assim, a irmã, ela tem muito material. Eu tenho. Inclusive, vocês podem adquirir esses materiais na APEC. Tem o site da APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças, onde nós servimos, eu acho que por 14 anos, 13, 14 anos. E você pode adquirir muito material maravilhoso. Eu tenho material de quando eu iniciei meu ministério, há mais de 21 anos atrás. Então você investe. Tem pessoas que dizem assim, mas é tão caro o material da APEC. Não é caro não. Não é caro porque você está investindo no reino de Deus e Deus vai lhe retribuir, vai lhe recompensar. Você terá mais prazer para trabalhar, porque quando você tem um material de qualidade, que você sabe que vai apresentar e vai atrair a atenção das crianças, você tem mais entusiasmo para trabalhar, você tem mais prazer de trabalhar e você precisa ter materiais. Também tem o material da AB Visual. Eu também quero indicar para vocês esse livro aqui, ó. A PEC também tem esse livro, Primeiros Passos, de Sandorati. É um homem maravilhoso que dedicou a vida dele para fazer literatura e mandar para vários países, principalmente países pobres, e ele dedicou a vida dele a trabalhar fazendo literatura para o ensino com as crianças. E eu vou dizer um segredo para vocês, o Sandorati, ele foi ganho para Jesus Cristo lá na Irlanda, através eu tive o privilégio, louvo a Deus por isso, porque eu tive o privilégio de ser ensinada, doutrinada na palavra de Deus, pelo homem que ganhou Sandorati para Jesus. Sandorati tem 8 títulos já traduzidos para o português e ele tem outros materiais, inclusive o material que a gente está trabalhando durante a semana no canal, chama-se Perguntas que as Crianças Fazem. É doutrina pura, é Bíblia pura. Você pode dizer assim, como pode da doutrina da justificação para a criança? Pode sim, é maravilhoso. Se você ouvir uma voz dizendo para você que você está dando demais, que você está ensinando coisas difíceis para a criança, é o diabo que está dizendo isso para você, porque ele quer levar as crianças com ele para o inferno. Na verdade, ele quer levar todas as almas, mas onde ele mais investe, o inferno
inferno investe é na vida das crianças. Mas eu e você precisamos investir a nossa vida, consagrar a nossa vida, nos santificar, investir do pouco que a gente tiver em dinheiro e comprar materiais, porque às vezes a igreja não tem condição de comprar, mas compre você, meu irmão, compre você, minha irmã, invista, porque você está investindo para a eternidade. E um dia, quando você chegar no céu, você vai ver crianças que você ganhou para o Senhor Jesus. Não tem dinheiro que pague. Invista. Invista a sua vida. Invista o seu dinheiro. Invista o seu tempo. Eu volto a dizer, eu gostaria de ter mais uma vida para trabalhar para o meu Deus na seara das crianças. Eu louvo a Deus porque Ele me preparou, me capacitou, me chamou para este ministério. E a minha vida, eu digo a Ele, eis-me aqui, Senhor, toma a minha vida. E eu vou dizer a vocês, eu me sinto com idade de jovem. Eu não me sinto um adulto. Eu me vejo nas aulas que eu dou no canal. Ontem eu conversava com a minha mãe sobre isso, ou foi hoje, não tenho certeza, que eu me vejo como uma criança, porque é assim que eu me vejo. Louvado seja Deus, eu me vejo como uma criança, porque eu me igualo a elas. Criança é sempre criança. Mesmo quando você ganha a criança para Jesus, ela não vai se tornar um adulto, ela vai se tornar um filho de Deus, mas ela continua sendo criança. Se iguale a ela, fale olhando no olho dela, ame a criança. Se faça como uma criança. Ame as crianças. Deus se agrada disso. E você vai colher frutos para a vida eterna, além do túmulo. Você vai levar para sempre com você essas almas. Agora, eu vou ler um trechozinho aqui do livro do Sandorata. E diz assim: como pescar? Não é suficiente para o pescador ter uma boa rede ou uma boa linha. Não importa quão bem equipado ele esteja, ele nunca pegará peixe se não souber usar o que tem. Até mesmo se você tendo a Bíblia e você tendo bons materiais, se você não se preparar, não treinar utilizando os visuais, a gente vai ensinar como você treinar, usando os materiais. Nós vamos ter essa disciplina usando os visuais. Você precisa treinar, você precisa, acima de tudo, estudar, mastigar, meditar e ruminar a palavra de Deus. E depois os recursos visuais são secundários, são importantes, mas são secundários, mas são muito importantes. Para mim, vale a pena trabalhar com materiais diferentes, ter sempre novidades, trabalhar com material de flanelógrafo. Eu mesma, se eu for assistir uma aula sua de flanelógrafo, eu fico muito atenta, porque eu quero ver como é que vai finalizar aquele cenário. Você começa colocando as gravuras, começa contando a história, evento por evento, fato por fato, e no final você vê um cenário pronto. É maravilhoso. Então eu, adulta, gosto de ver o trabalho com flanelógrafo, e eu amo trabalhar com flanelógrafo, e a gente vai ter muita coisa de flanelógrafo para mostrar para vocês e para ensinar como vocês utilizarem. E nós temos depois uma dica, a gente vai dar no curso, onde você pode comprar gravuras para flanelógrafo, e na PEC também tem, mas eu tenho essas de feltro. Essa aqui você não pode pegar nem ver de perto, mas elas são de feltro e elas têm uma boa qualidade, podem até ser lavadas, e você trabalha a sua vida inteira. Quando morrer ainda vai ficar para, se Jesus não tiver voltado, outras pessoas utilizarem. Então, é maravilhoso trabalhar com flanelógrafo. Eu me empolgo, eu gosto quando eu estou treinando em casa, fazendo. E eu gosto de trabalhar muito com gestos, porque o gesto, ele
prende a atenção da criança, ajuda a criança que não é alfabetizada, principalmente os pré-escolares, que eu amo trabalhar com os pré-escolares, é uma idade fantástica, eu acho. Amo trabalhar com os pré-escolares. E eu vou dizer outra coisa para vocês. Isso é uma coisa de experiência, de 21 anos de trabalho, não é de 2 anos, não é de 2 dias. Então, eles são muito abertos para ouvir a palavra de Deus. Eles, os que já passaram pela minha vida, os menores são mais comportados que os maiores. E é bom porque você já vai ensinando eles já vão crescendo com uma conduta de disciplina diferente, porque eles vão aceitar Jesus mais cedo. Quanto mais cedo a criança aceitar Jesus Cristo, mais fruto você verá, mais alegria você terá, mais experiências essas crianças vão ter com Deus e vão poder ganhar outras pessoas para o Senhor Jesus Cristo. E eu vou continuar lendo aqui. É um texto pequeno do livro do Sam Dorothy, Os Primeiros Passos. Você consegue comprar no site da PEC. Eles devem ter, inclusive, esses livros eles refizeram, eles reformularam as capas, estão mais bonitas. Mas o conteúdo é o mesmo, é um conteúdo fantástico, um conteúdo maravilhoso. Então, não é suficiente para o pescador ter só uma boa rede, uma boa linha. Se ele não souber usar, ele nunca pegará peixe e se não souber usar o que tem. E também ele pode ter e não usar. Ele pode ter. Vamos trazer para a gente, né? Como professor de criança, você pode ter o melhor material. Mas se você não estudou bem a Bíblia e você não aplicar a mensagem da salvação, você não vai pescar nenhum peixe. Não vai pescar nenhum peixe. Não vai. E se você não souber usar o material, não adianta você investir. Porque você precisa investir, eu disse que você precisa investir dinheiro, tempo e a sua vida. E cabe a você decidir isso. Deus não vai decidir isso por você, não. Agora, se você decidir isso, vai ser uma decisão muito acertada. Porque eu quero ficar vovozinha, como meu marido diz, segurando numa bengala, mas trabalhando com as crianças, se Jesus Cristo não tiver voltado até lá. Eu quero estar cantando com os gestos, ensinando o versículo com os gestos, pulando e me sentindo criança, mesmo que eu passe dos 100 anos, se Jesus não voltar. Mas os sinais estão aí, parece que ele volta antes. Mas se ele não voltar, eu quero servi-lo a minha vida inteira, trabalhando com os pequeninos. E virão os netos também, né? E virão os netos. Então, o evangelista de crianças que tem uma visão clara da mensagem do evangelho e entende o que ele deve ensinar para as crianças, deve saber apresentar sua mensagem e o que precisa fazer para pegar o peixe. Nós somos pescadores de crianças. Nós somos pescadores de peixinhos. Vamos fazer com excelência. Vamos dar o nosso melhor para Deus. Vamos fazer como para o Senhor. Não reclame se alguém desprezou o seu trabalho. Não reclame se alguém tem ciúmes do seu trabalho. Se alguém tem até inveja do seu trabalho. Se alguém lhe tratou mal ou lhe trata. Olhe só para Jesus. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Porque quem quer que você olhe para os problemas... Agora eu lembrei de uma coisa. O Sam Dorothy tem também um livro para que ajuda aos obreiros. Acho que é o obreiro e os seus problemas. Alguma coisa assim, problemas de obreiro. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Não olhe para as pedras que vão aparecer no seu caminho. Porque o diabo vai colocar sim para lhe desestimular, para tirar você do foco. Porque ele não quer você trabalhando com as crianças. Ele não quer você ganhando as crianças para o Senhor Jesus Cristo. Ele não quer você saqueando o inferno, tirando as crianças lá de dentro para
Deus, ele não quer. Então ele vai utilizar. E se você não vigiar, você vai cair na armadilha, na cilada dele e vai deixar de fazer aquilo que Deus tem de melhor para você aqui na terra. Essa é a minha missão. Essa é a minha missão. Eu amo a minha missão. Evangelizar criança, ganhar crianças para Jesus, viver para Deus. Primeiro lugar Deus, depois a família, depois a obra do Senhor com os pequeninos. Amo fazer isso. Farei até o fim, como já disse. E eu tenho uma coisa ainda aqui para a gente encerrar. Eu quero chorar, mas é choro de alegria. Então eu vou sorrir, porque a gente tem que viver alegre, feliz, contente, especialmente quando Deus dá um chamado tão especial para você. Eu me sinto muito feliz, porque Deus me escolheu para esta obra tão maravilhosa. Não importa o que falem, o que façam, eu não estou nem aí, porque eu quero servir ao meu Deus. Como diz um corinho, eu quero servir a Jesus, eu quero a Jesus ser leal, contar sua história, cantar sua glória e ouvir seu poder sem par. Tem um canto que a gente ia cantar, eu não sei se Gabriela tá aí disponível, se ela conseguiu a internet, ela tava com problema de internet, e a gente ia cantar Senhor, toma minha vida nova. Mas nós temos um encontro marcado a partir de hoje. Eu vou dizer para vocês, marque na sua agenda se você se interessa. Venham para a gente se encontrar todos os sábados às 19 horas. Todos os sábados às 19 horas nós vamos estar aqui. Nós temos um leque de informações, de materiais, de tanta coisa maravilhosa para você reacender assim a chama do seu chamado, do seu trabalho, para lhe dar assim para lhe dar entusiasmo, para abençoar a sua vida e ajudar você com o trabalho. Nós temos aqui, ó, nós chamamos isso aqui de flip flap, mas eu vou abrir só um pouquinho e eu vou mostrar só no próximo sábado, tá? Tá de cabeça para baixo, tá assim, ó. Quem não conhece, tem alguns por aí como Bruna Lima, que está em Guiné-Bissau, eu acho, tá na África fazendo a missão com crianças, fazendo a obra com crianças. Beijo, Bruna, Deus te abençoe, eu tenho acompanhado você pelo Face. Olha aqui, isso aqui a gente vai falar sábado, eu tenho isso aqui para mostrar. E eu tenho isso aqui, olha, nenhum aluno meu aqui de Aracaju já viu esse material. Aqui dentro tem uns segredos, eu vou mostrar assim, ó. Mas é fantástico você poder aprender a trabalhar com esse material que você vai fazer, porque isso aqui é cartolina e você vai poder fazer isso com as suas crianças. Isso aqui é uma coisa assim misteriosa, não é mágica, porque a mágica é condenada por Deus e por sua palavra, mas é um truque que a gente usa para falar de algo muito, muito especial. Então, eu vou mostrar isso aqui sábado, tá? E no curso a gente vai ensinar. Bruna tá dizendo que ela tá no Haiti. Deus abençoe, Bruna. Olha, gente, até sábado. Eu também amo você, Bruna. Deus te abençoe e abençoe o teu ministério. Nós estaremos nos encontrando novamente sábado às 19 horas. Nesse mesmo Face e com muita novidade. Tinha tanta coisa que eu queria mostrar hoje, aí eu disse assim pro Gibson, né, o meu marido, o pastor Gibson, eu disse, eu não vou mostrar muita coisa não, porque senão vai ser muito cartucho de uma vez. Então eu vou encerrar com isso aqui, ó. Mas isso aqui é uma coisa fantástica, eu amo isso aqui, amo, é maravilhoso. Isso eu tenho desde o início do meu ministério. Foi feito pela irmã Helena, lá em Manaus, e as crianças acham fantástico quando você utiliza isso aqui. A curiosidade delas, olha, é
incrível, porque é um truque maravilhoso. Então, Deus abençoe todos vocês. Orem pela missão CRE, que significa crianças resgatadas esperando o Rei dos Reis. Então, vamos preparar as crianças para elas estarem sabendo da bendita esperança. As crianças estão sem esperança. E principalmente nesse período que está se vivendo aí. As crianças não têm esperança. As crianças que não têm Jesus. Mas elas precisam conhecer Jesus, saber do amor de Deus, receber o Senhor Jesus como seu Salvador e estarem, como diz em Tito 2,13, aguardando a bendita esperança, que é o Senhor Jesus Cristo que virá nos ares, nas nuvens, nos buscar. A luz do mundo, a lâmpada que ilumina o céu é o Senhor Jesus Cristo, diz lá em Apocalipse. Ele é o noivo e virá buscar a noiva. Mas só vai subir, eu digo isso para as crianças, quem já confessou, quem já confiou ou quem já recebeu o Senhor Jesus Cristo. Vou repetir João 1,12. Mas a todos quanto receberam, Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, dá o poder de se tornar um filho de Deus. Cuidado para você não trabalhar anos e anos a fio com crianças e as mesmas crianças. E no dia que você se despedir delas, você deixá-las na mesma posição que você encontrou-as, sendo apenas criaturas de Deus e não filhos de Deus. Não faça isso, porque depois você vai se sentir culpada, vai se sentir condenada, porque você permitiu aquelas crianças não chegarem ao pleno conhecimento da verdade. Que Deus abençoe todos vocês e até sábado às 19 horas. Senão a gente não vai sair daqui hoje, vai conversar, entrando pela madrugada. Deus abençoe, um beijo para todos. Orem por nós e pela missão CRE. Crianças resgatadas esperando o Rei dos Reis. Até sábado, se Deus assim permitir.